Oi pessoal, bom dia e bem-vindos ao mais novo Botanicamente Falando. E o nosso vídeo de hoje vai ser um vídeo para homenagear todos os cariocas da gema ou carioca raiz ou roots. Por quê? Porque todo carioca que se preza gosta de mate com limão e biscoito de polvilho Globo na praia, seja no final de semana ou durante a semana para quem pode. Então hoje o nosso vídeo será sobre mate. Ok, começando. Os mates, na verdade ele pode ser mate, tererê, chimarrão, tudo isso é a mesma planta. Trata-se, na verdade, de uma planta chamada Ilex paraguaiensis. Ilex é o gênero. É da família Aquifoliaceae. A família Aquifoliaceae é de um grupo chamado Asteridae, dentro de um grande grupo chamado Eudicotyledônea, que é um dos grupos das angiospermas. Então, mate, na verdade, são as folhas da planta mate, que é uma espécie que ocorre naturalmente nas áreas do sul do Brasil, além do Paraguai e Argentina. A história do uso do mate é muito anterior à chegada dos espanhóis e portugueses no continente americano. Ou seja, os índios naquela região já utilizavam as folhas do mate numa bebida. Inclusive, diz a história que existe uma certa restrição nas missões jesuíticas com relação ao uso desse chá pelos indígenas. Havia uma restrição dos jesuítas para que os indígenas utilizassem esse chá. Eu estou tomando um tererê, eu sou carioca, mas eu gosto mesmo de um tererê. Então, esse uso do chá é muito antigo. O Brasil teve, inclusive, um ciclo econômico regional, que foi o ciclo da produção do mate, porque durante a Guerra do Paraguai, a produção que era majoritariamente importada do Paraguai, foi encerrada. Então o Brasil passou a tomar frente na produção do mate em termos de produção e transformou-se num ciclo econômico, claro, de caráter regional, especialmente importante no estado do Paraná. Hoje, Rio Grande do Sul e Paraná são grandes produtores da erva mate, além, claro, de Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O uso do mate é amplamente distribuído, tomando mate aqui, com limão de gelo, tererê e mate. O uso do mate é amplamente distribuído nessa cultura no sul do Brasil e nos países limítrofes. O Uruguai, apesar de não produzir o mate, é amplo consumidor e importador das folhas, do chá do mate. Lucia, uma de minhas ex-alunas do Uruguai, não largava o potezinho dela de mate. Em locais como o Mato Grosso do Sul e também no Paraguai, é muito comum beber tererê. Tererê eu trouxe um pacote, que é o que eu tomo, Eu trouxe da minha última ida ao Paraná, eu trouxe um pacote de tererê, do mate para fazer tererê, que é a bebida gelada. A versão quente é o chimarrão, e ainda tem a versão torrada, das folhas torradas, que é o modelo clássico do Rio de Janeiro, que é vendido nas praias, bastante diluído em geral. No Rio de Janeiro, a gente toma esse mate gelado, com bastante gelo fui pegar uma faca, e limão espremido, que é delicioso. Limão é um cítrico que a gente já falou várias vezes aqui, da família Rutaceae. Lembrando que a erva mate, ela é da família Aquifoliaceae, ou seja, não tem nada a ver com o chá. Uma coisa interessante da erva mate, que a gente chama de mate no Rio de Janeiro, aqui na região Nordeste não é muito comum o hábito do mate, ou do tererê, ou do chimarrão. Mas no Rio de Janeiro isso é de praxe, eu sou carioca raiz, então fui criado tomando mate com limão e biscoito Globo. A planta do Ilex, que utiliza para erva mate, ela é muito utilizada em consórcio com
no plantio da araucária, ou seja, é um plantio consorciado em que tem a parte arbórea, a araucária, que é utilizada tanto para a produção do pinhão quanto da madeira. A gente também já falou da araucária, que é uma gimnosperma da família Araucariaceae, e o Ilex, que é a erva mate da família Aquifoliaceae angiospermas. O Paraná é grande produtor, como eu acabei de falar, de erva mate. Outra coisa que eu ia falar, importante com relação a isso, é que o mate ele tem uma grande quantidade de alcaloides, cafeína e teobromina. Tanto a cafeína quanto a teobromina são responsáveis por esse efeito, não apenas diurético, mas também estimulante do chá, do chimarrão ou do tererê, o nome que você quiser dizer, desse chá feito com as folhas de ílex, da maneira que for. E esse efeito estimulante é que é uma das razões, ele já era utilizado pelos índios justamente para diminuir, aliás, aumentar a atividade física e a disposição. Outro aspecto importante também na erva mate é a presença de polifenóis que têm atividades antioxidantes, ou seja, muito importante para o corpo. É muito importante falar que por ter compostos que são estimulantes, ele é um inibidor do sono. Então, para quem tem problema de insônia, o uso do chá mate, seja ele no mate, tererê ou chimarrão, é um fator que dificulta o sono. Da mesma forma que o chá preto, branco, que a gente viu que é a mesma coisa no vídeo anterior, e o próprio café. Deixa eu botar mais um limãozinho aqui, da família Rutaceae. Então, outra coisa que eu queria trazer para esse vídeo é que no Rio de Janeiro a gente toma mate com biscoitos de polvilho Globo. Esse biscoito de polvilho eu sou apaixonado, é um problema se eu abro um pacote, eu não consigo terminar de comer, eu tenho que ir até o final e comer todo o pacote de biscoitos de polvilho. É calórico, mas ele leva 2 plantas, óbvio. Açúcar, que a gente já sabe, sempre tem em praticamente tudo. Açúcar é uma Poaceae monocotiledônea. Mas leva 2 outras coisas. Leva milho e também leva polvilho, que é da macaxeira. Então a gente tem 2 ingredientes aqui no biscoito de polvilho. Um que é a Poaceae, que é o milho, Poaceae monocotiledônea, e outro que é a macaxeira, que o polvilho é da mandioca, que é da família Euphorbiaceae. Milho a gente já sabe que a gente usa, é o grão de milho, que é um fruto do tipo Caryopsis, e no caso da mandioca, é uma estrutura subterrânea. A gente não usa a parte aérea da macaxeira, a gente usa exatamente a parte subterrânea. A gente vai ter um vídeo falando exclusivamente de raízes, caules, tubérculos de maneira geral que estão debaixo da terra e que a gente usa na alimentação. Qual a importância da macaxeira para a planta? É que é uma reserva de amido para a planta. Da mesma maneira como a gente já falou em um outro vídeo sobre a batata, em que ele é uma reserva natural de amido para o uso da planta. Eu vou encerrando aqui o vídeo com chá mate, Ilex, uma bebida extremamente comum e amplamente utilizada nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, quente ou fria, e no Rio de Janeiro, no modelo mate, que é a erva torrada, junto com biscoito de polvilho. No Rio de Janeiro, o biscoito de polvilho é imenso, grande. Aqui em Pernambuco ele é pequenininho, mas é gostoso igual. Eu como igual. Vários. Biscoito de polvilho leva açúcar, milho e mandioca. 3 ingredientes, 2 famílias diferentes, uma de monocotiledônea, Poaceae, e a outra de eudicotiledônea, Euphorbiaceae. Uma bebida estimulante, ótima. Esse é o tererê. Eu prefiro mais, mas como carioca tem que beber mate, né? Tchau pra vocês. Até o nosso próximo vídeo. Esse foi o vídeo sobre uma bebida estimulante, mate, tererê ou chimarrão. Famosa erva mate que nós temos no sul do Brasil. Forte abraço, descomplique-se e assiste o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal. Tchau!